Olá, amados da Paz de Yahushua. Hoje, dia 7 de junho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade ao trabalho, né? E agora eu vou gravar o vídeo do Sila Malafaia, né? Eu vou dizer logo, na loja maçônica da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, tá certo? Então, vamos colocar aqui. Eu vou primeiro colocar aqui a igreja, como é que ela é, tá certo? E pra gente ver, tá? Então vamos lá. Peraí, assim. Peraí. Acho que agora tá bom, né, amados? Acho que agora tá bom, deixa eu ver. Não tá dando pra ver toda a igreja, né? Assim, a parte de cima. Vamos lá. Ai, ai. Eita, ferro. Peraí, gente. Saiu aqui do lugar. Ah, tá. Aqui, assim tá bom, tá? Tá bom. Melhor do que isso, só 2 dias, né, amados? Melhor do que isso. Tá bom. Dá pra ver, então tá tranquilo. Então vamos lá. Aqui é um culto de doutrina do dia 26 de maio de 2019, tá? Na Igreja Assembleia de Deus. Só botar só pra gente ver aqui como é que é a igreja aqui do lado de cá. É o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não diga aquilo assim, Então vocês vejam que aqui, olha, dá pra ver direitinho como se fosse um triângulo, e aqui em cima é muito esquisito, né? Aqui a gente já viu, né, que eu mostrei pra vocês, ó, o piso maçônico, aqui é o chifre do Bafomé, e tem uma parte aqui, amados, da igreja que a gente estava vendo, que eu fiquei chocada. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. É porque eu já tirei o do Abner Ferreira, mas vamos ver aqui. Peraí. A gente vê uma coisa aqui peraí, Abner Ferreira. Vamos ver aqui. Ah, tá, deixa eu ver aqui, ó. Eu tava querendo ver a pregação que a gente viu. Característica do profeta Eliseu, esse aqui. Então, olha só. Deixa eu só voltar aqui uma coisa aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu só voltar aqui uma coisa aqui. aleluia, aleluia. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o pastor, hoje é pastor Ivacu, pastor Dirceu, ele pastoreava uma congregação lá em Paulínia, lembra disso? E o bispo chamou ele. Paulínia era uma grande congregação que tinha lá no Campo de Campinas, até hoje, né? Uma grande congregação. Pastor Ivaldo foi pastor em Paulínia. Quantos anos lá? 6 anos pastor em Paulínia. Grande congregação, uma grande igreja. Aqui, isso aqui, amados, que eu tô querendo mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Que eu até falei no vídeo passado sobre esse símbolo. Repara aqui uma coisa, amados. Olha que se não é. Olha. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Do Bafomé. Olha isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, desse jeito, tá? E vamos olhar agora aqui, né? Veja se não é a mesma coisa. Tá?
Então, eu não acabei de gravar esse vídeo para vocês, eu vou até tirar daqui, né? Porque para mim já deu, tá? Vocês podem ver que, entendeu? Eu senti muito mal quando eu vi isso, tá? E eu queria mostrar aqui de novo, né? Essa igreja, de novo, vou botar aqui só pra gente ver como é que é a igreja, né? Cadê? Eu não vou botar tudo porque eu já mandei pra vocês, né? Mas só pra gente ver aqui como é que é aqui por dentro da igreja. O povo tá tudo aqui esperando ele entrar. Aqui, Pezão entrando dentro da igreja agora. Ladrão, corrupto, safado. Entrando agora. Olha só, o povo todo recebendo ele. Meu Deus, o povo tá batendo palma pra ele. Olha só, o povo da nossa igreja batendo palma, gente. Olha só. A Assembleia de Deus já é muito citada por receber políticos maçons em seus tempos e também acusada de usar muitos emblemas com mensagens subliminares que revelam sua conexão com a maçonaria. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é aquele bafomé, como eu mostrei pra vocês, ó. Podem reparar, eu senti muito mal quando eu vi isso aqui, gente. Senti muito mal. Bom, isso é só para não ficar dúvidas, tá? Eu vou deixar esse link também nesse vídeo. E agora eu quero colocar aqui para vocês. Vou botar esse link aqui, não, esse aqui eu vou até apagar logo. Que a gente já viu, eu acho que não tem mais nada que ver aqui, né? Então agora eu vou colocar aqui a pregação do Silas Malafaia, falando de Juízes 6:14, tá? Então, vamos ver o que diz aqui no Juízes 6:14. 6:14. Eu não vou ler tudo, amados, porque é Antigo Testamento, né? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Tá. Esse é o que o Silas colocou aqui, né? Então vocês vejam que eles sempre fazem isso. O Abner Ferreira pregou sobre o profeta Eliseu. Agora o Silas vai pregar sobre os juízes, né? Eles sempre pregam sobre esses personagens, né? Da Bíblia. Então vamos ver aqui, eu vou colocar aqui a mensagem. 6, vamos falar aqui um pouco alguma coisa que a gente aprende com Gideão. A partir do versículo 14. Então o Senhor olhou para ele. Então ele aqui vai falar de Gideão. Então sempre vocês vejam que são personagens, né, do Antigo Testamento. É Gideão, é Eliseu, é Elias, é Sansão, é Salomão. Ou seja, eles nunca falam de Yahushua, né, de como andar no entendimento com Yahushua. Sempre versículos isolados e de Antigo Testamento. Então vamos lá. Disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Primeira coisa que eu quero considerar aqui com você, porque fala a respeito de nós, é que Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Você veja primeiro, ele sempre coloca um texto do Velho Testamento para colocar para os dias de hoje. Mas eles sempre fazem isso, todos fazem isso. Até na igreja que eu ia, os pastores faziam isso. Colocavam, lia uma passagem da Bíblia e passavam para os dias de hoje, tá? Então você vê que é coisa que não tem nada a ver com o espírito. O físico passando para os dias de hoje, para o físico. Não tem nada de espírito aí.
E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que ele agora vai falar sobre, tipo, ele falou que assim como os midianitas foram destruídos, né? Ou seja, fala de destruição, é o Deus da destruição, que não tem nada a ver com Iarro, porque Iarro não mata ninguém, não destrói ninguém. Então vocês vejam que eles realmente não conhecem Iarro e nem Iarrus. E nem tão pouco eles conhecem o que é realmente o andar uma vida no entendimento do Pai. Então vamos lá. Por isso que Deus usa você. Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Dá para dizer, ó, por isso que Deus te usa. Fala aí, rapaz. Por isso que Deus te usa. Você já pegou na Bíblia? Rapaz, Deus usou um camarada chamado Moisés. Rapaz, o cara cuidava de rebanho de soco, o cara não tinha nada. Olha lá o que Deus foi usar. O cara não tinha nem rebanho, cuidava do rebanho de soco quando foi chamado. Lembra do Senhor falando sobre João Batista? O que é que vocês foram ver no deserto? É uma cana agitada pelo vento? Quem é esse cara? Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. É por isso que Deus está usando você. Daqui a pouco eu te digo porque Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Já eu te digo. Número 2. A verdade é que Deus usa pessoas certas nos lugares certos. Nós é que de vez em quando usamos pessoas certas em lugares errados e pessoas erradas em lugares certos. Mas Deus só usa a pessoa certa no lugar certo. Agora olha que coisa interessante. No capítulo 6, versículo 2, os midianitas estavam que estavam em cima de Israel. Isso aqui é o governo dos juízes. E diz lá, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Os caras estavam com medo. Todo mundo se escondendo de midianita. O povo de Deus se escondendo de midianita. Agora, olha como é que os caras faziam. Os caras não eram brincadeira não, irmão. Versículo 5 diz assim, sobre os midianitas. Porque subiam com os seus gados e tendas e tinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Duas coisas aqui. O inimigo com uma habilidade superior à colheita. A habilidade dos midianitas era maior do que a habilidade de Israel para a colheita. Em segundo lugar, diz que eles subiam como gafanhoto. Os caras agiam em alta velocidade. Se você pensa que o capeta vem devagar, tô chegando, hein? Pastor, tô chegando, hein? Daqui a 2 horas eu chego aí. Você está enganado, rapaz. O capeta anda na toda, como gafanhoto. O gafanhoto não anda devagar. Vem comendo tudo e arrebentando tudo. Agora, olha Gideão. Olha o contraste. Israel com medo. O inimigo mais habilidoso no ataque do que Israel na colheita. O inimigo com grande poder de destruição, que o povo de Deus não tinha como se defender. Agora, olha o contraste com Gideão. É o versículo que eu acabei de ler. Olha só. Olha o que diz o texto. Diz o texto da palavra do Senhor que Gideão, um pouquinho antes, estava malhando trigo no lagar. Ué, os midianitas estavam destruindo tudo, mas não destruíram o negócio de Gideão. Um negócio interessante, hein? Os midianitas estavam botando para arrebentar. Botaram tanto para arrebentar que no versículo 6, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha lá. E o versículo 11 diz assim, então o anjo do Senhor veio, estamos no capítulo 6, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra,
que pertence a Joás, o Abierzita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Olha que coisa interessante. Israel, com medo, se esconde. Midianita, com uma estratégia maior, destrói. Ao contrário de Gideão. Primeiro, Gideão não está com medo. Não tem medo de inimigo. Você não foi levantado para ter medo de inimigo. Em segundo lugar, por mais habilidoso que era o inimigo, Gideão possuía uma habilidade superior ao inimigo. O inimigo era habilidoso para tomar tudo e destruir, mas Gideão era mais habilidoso do que ele, conseguia salvar antes da destruição. Assim tem que ser você. Você é dotado por Deus de uma capacidade no mundo espiritual que lhe dá uma habilidade superior a qualquer inimigo. Você não foi feito para tomar rasteira de ninguém, meu irmão. Você tem uma habilidade maior do que o inimigo. Está aqui Gideão, mais habilidoso. E outra, um cara esforçado, porque lagar, você já ouviu tantos pregadores em cenário falar, lagar não é lugar de trigo, de se andar com trigo, lagar é para uva. Rapaz, uma dificuldade louca, um esforço monumental, lugar fechado, coisa de maluco esse cara estava fazendo. Porque a gente pensa que Deus vai fazer tudo. Eu tenho dito uma frase, meu irmão, que cada dia mais eu acredito nela. Então você veja, primeiro ele pega passagens do Antigo Testamento e passa para os dias de hoje. Aí depois agora ele está falando que a gente pensa que Deus vai fazer tudo, ou seja, ele vai e transfere o que Gideão fez para o que Deus vai fazer. Olha só que loucura, né? Que coisa assim, sem nexo. Né? Então é uma coisa assim que eu vejo nesses pregadores, que eu não vejo nada de espiritual aí. Ele fala de espiritual, mas tudo espiritual dele tem que ser físico, para passar para o espiritual. Então, quer dizer, agora o que Gideão fez é o que Deus vai fazer? Vocês entendem que quando a gente sai do engano da religião, e a gente começa a ver umas pregações assim, a gente vê... Eu não vejo nexo nenhum nisso, não vejo ligação nenhuma de uma coisa que aconteceu com Gideão passar para Deus. Para mim não entra na minha cabeça mais. Deus não move uma palha naquilo que você pode fazer. E Deus move o céu inteiro onde você não pode fazer. Salvar trigo você pode, Gideão. Arrume uma estratégia melhor do que o inimigo e salve o seu trigo. Arrume uma estratégia para se andar com esse trigo aí. Dá uma estratégia aí, meu filho. Se vira aí. Interessante que o anjo do Senhor, eu nunca li na Bíblia, varão vagabundo, o Senhor é contigo. Se alguém já leu, me informa, porque eu não conheço. Varão preguiçoso, o Senhor é contigo. Obreiro que acorda todo dia meio-dia, o Senhor é contigo. Varão que? Valoroso, trabalhador, esforçado, estratégico, inteligente. Ei, o anjo do Senhor não estava falando de valores espirituais de Gideão. Nós estamos enganados. Não. O anjo estava admirado como é que ele salvou, e aqui é a teofania, as aparições de Cristo no Antigo Testamento, o anjo do Senhor. Jesus assistindo Gideão. Olha a estratégia desse cara, é mais rápido que o inimigo, tem uma velocidade superior à velocidade da destruição, arruma um jeito de fazer um serviço num lugar que não é adaptável. Pastor, o senhor vai me botar nessa cabeça de porco? Olha o lugar que o pastor me mandou. Olha o lugar, olha esse é lugar. O senhor não tinha uma igreja melhor não, pastor? Esse pastor não me ama. Meu filho, dá teu... Então você veja que ele passa coisas do Antigo Testamento para agora. Agora ele estava falando, olha só, como é que não tem lógica. Ele estava falando de Gideão,
né? Que o anjo seu estava assistindo o Gideão. E que agora ele já passou pro pastor. O pastor vai me botar num lugar. Pastor, entende? É uma coisa assim que não tem lógica o que ele está falando. Eu não consigo mais ver uma ligação aí, entendeu? Do que está escrito na escritura no passado para os dias de hoje, como sendo espiritual. Eu não consigo ver. Porque não tem nada do espírito no que ele está falando. O jeito, faz igual a Gideão, não dá? Aqui vai ser o lugar que eu vou fazer bolo e vou fazer festa! Ah, Jesus, ajuda nós. Ajuda nós. Agora escute o que eu vou te falar, queridíssima, que é muito interessante. Deus, quando quer usar alguém, ele se dirige com propósitos definidos. Deus, quando quer usar alguém, ele se dirige com propósito definido. Obreiro que fica dando cabeçada, não sabe o que Deus quer da vida dele. Para onde eu vou? Eu tive uma visão, Rio Grande, eu só não sei se é do sul ou do norte. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Não, você está enganado. Deus, quando tem um propósito com alguém, meu filho, Deus não deixa o camarada confundido. Olha o que o Senhor está dizendo para Gideão. Olha aqui, ó, tem um propósito definido, está entre o 14 e o 16 que eu acabei de ler. Vai nesta tua força, livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Depois o versículo 16 para a gente andar rápido. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Que Deus está dizendo o que ele vai fazer. Tem propósito definido. Você veja, Deus disse para ele que ele ferirá os midianitas como se fosse um só homem, ou seja, ferir, matar. Esse não é Iarro. É Terron se passando por Iarro, porque Iarro, ele não tem prazer na morte de ninguém. É assim que está em Ezequiel. Tá certo? Ezequiel 18, acho que é Ezequiel 18, 33. Quer ver? Vamos ver aqui. O verdadeiro Iarro, ele não tem prazer na morte de ninguém, amados. Ezequiel 18, acho que é 33. Vamos ver. Não, 32. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, Iarro, arrependam-se e vivam. Certo? Ele não tem prazer na morte de ninguém. Tá? Então, se ele não tem prazer na morte de ninguém, que Deus é esse que feriu os midianitas? É Terron, não é Iarro. Porque Iarro, ele amou, ele não mata ninguém, ele não tem prazer na morte de ninguém. Tá certo? O que ele quer é que nós nos desviemos do caminho mau, ou seja, do caminho do engano, que é a religião, e vamos para Yahushua. Que ele não tem prazer na morte de ninguém. Tá certo? Então é isso. Tá? Eu já li esse texto todo com vocês, mas aí vocês leiam Ezequiel todo. Tá? Que ele vai falar sobre isso, ele não tem prazer na morte de ninguém. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o que ele está falando. Então você vê que o Deus que ele prega não é Iarro, porque ele não conhece Iarro, ele não conhece Yahushua, ele não conhece o que é realmente andar no Espírito. Agora eu aprendo também uma outra coisa. É que Deus, quando chega para alguém, certo? Deus, quando ele tem propósito para a vida de uma pessoa, é interessante. Deus chega com um mandamento, ou com mandamentos e com promessas. Essas duas coisas. O problema é que a gente só quer a bênção da promessa e nunca a bênção do mandamento. Porque mandamento tem que obedecer, promessa é só para receber. A gente quer a bênção da promessa e não a bênção do mandamento. Mas qual a bênção da promessa que ele está falando que a gente quer e não a bênção do mandamento? Porque a promessa que Yahushua nos deu, né, é a vida eterna. Essa é a promessa, escrito em João 10 e escrito também na carta de João.
Que ele escreveu a promessa é esta, a vida eterna. Agora, a gente quer a bênção da promessa, mas não quer a bênção do mandamento. O mandamento que Yahushua deu, tá? O mandamento é este. O primeiro grande mandamento. Amarás a Yahweh de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Então a gente quer o quê? Receber a bênção, que a promessa não quer receber. Mas qual a promessa aqui que ele está falando, amados? Porque a promessa da Escritura é a vida eterna. Não tem outra. Chega para alguém, certo? Deus, quando ele tem propósito para a vida de uma pessoa, é interessante. Deus chega com um mandamento, ou com mandamentos e com promessas. Essas duas coisas. Viu? Ele falou mandamentos e promessas. Mandamentos, tá ok, porque mandamentos são 2 mandamentos, porque eram os 10 mandamentos, né? Que se resumia no amor a Yahweh de todo o nosso coração e no amor ao próximo. E depois Yahweh falou, o novo mandamento vos dou, ou seja, ele resumiu. O primeiro grande mandamento é este. Amarás, quer ver? Vamos ver. Olha só. Vamos ver onde é que está escrito. O primeiro e grande mandamento, e maior mandamento, amarás ao Senhor de todo o coração, alma. Vamos ver onde é que está escrito. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Então vamos lá. Vou botar nessa aqui. Marcos 12, 28. Aqui, um dos mestres da lei, ou seja, líder religioso, aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Yahushua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Veja, de todos os mandamentos, quais são os 10 mandamentos que está resumido no amor a Yahweh e no amor ao próximo, tá certo? Respondeu Yahushua, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, tá? Falando de Yahweh, é o único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ou seja, por que ele disse isso? Porque o amor é o maior mandamento. Tá? E em outra versão, em Mateus, já está falando que é o segundo, vamos ver aqui, se tem aqui, onde é que está no Mateus. Mateus 22, 36. Mateus 22, vamos ver aqui em Mateus. Tá, que aqui está falando de outro jeito. Mateus 22, 36, né? Vamos lá. Aqui, Ao ouvirem dizer que Yahushua havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Né? Que aqui o Yahushua estava falando dos saduceus sobre a ressurreição. Né? Que ele perguntou, os saduceus perguntaram para ele, mestre, falando que um homem ele casou com uma mulher, e aí o irmão mais velho não deu filho para ela, e aí casou o outro, os 7 irmãos casaram e não tiveram filhos com a mulher. Aí ele pergunta, qual deles seria, a mulher seria a mulher de qual desses homens, de qual desses irmãos? E a Yahushua falou que no céu não tem assim, os anjos não tem sexo, né? Tipo assim,
Ele estava falando sobre isso, olha. Ó, tá? Na ressurreição as pessoas não se casam e não são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu, tá certo? Então é o que a Ruxa estava falando, tá certo? Então aqui, aí ele foi e perguntou, aí vou aqui mais embaixo, só pra gente falar o que o fariseu falou para ele, tá? Então aqui, ó, aí aqui, ó, um deles, perito na lei, opôs a prova com essa pergunta, ou seja, um deles que é mestre da lei, líder religioso, perguntou para Yahushua, depois disso, desse questão dos saduceus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? O maior mandamento da lei. E Yahushua respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. A ele qual é esse primeiro mandamento? De amar o Senhor. Qual é o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tá certo? Então esse é o mandamento, é o amor. Tá? Agora aqui, nós vamos ver aqui sobre a obra de Deus. Sobre a obra, cadê? Não sobre a obra, não, é sobre a promessa. E a promessa é essa. É esta. A vida eterna. Tá? Sobre a vida, sobre a promessa. Aqui, ó. Ó. 1 João 1 e 2. 1 João 1 e 2. Tá? E tem também Mateus, em João 10. Desculpa, 1 João 1 e 2. Vamos lá. Ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Tá certo? Então, vocês vejam que a promessa é a vida eterna, tá? A promessa é a vida eterna. Tem também em João 10. João 10 fala sobre isso, a promessa. Tá? Então, o mandamento que ele fala é amar a Yahu de todo o nosso entendimento, é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Esse é o mandamento. São os 2 mandamentos, né? Que ele resumiu. Os 10 mandamentos ele resumiu em 2. Primeiro é amar a Yahweh, de todo o nosso entendimento. Segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. E a promessa, né? A promessa é a vida eterna. Cadê? Onde é que tá? Cadê? Cadê? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Veja, a vida eterna é a promessa. Então, o Silas aqui, ele está falando, né, de mandamentos, tá? E de promessas, certo? Vamos voltar aqui pra gente ver, ó. E sendo que na escritura, os mandamentos está resumido em 2, que é o primeiro, amar a Yahweh de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, né? De todo o coração, e o segundo é semelhante a este, amarás ao próximo como a ti mesmo, tá certo? E a promessa é uma só, a promessa é a vida eterna, certo? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Outra coisa é que Deus, quando chega para alguém, certo? Deus, quando ele tem propósito para a vida de uma pessoa, é interessante. Deus chega com um mandamento, ou com mandamentos e com promessas. Essas 2 coisas. O
problema é que a Então gente... você vê que não bate com a Escritura, que a Escritura tá. Os mandamentos que é o amor ao próximo, ao pai e ao próximo, tá? Esses são os mandamentos. E a promessa, no entendimento, na Escritura, a promessa é a vida eterna. Então ele está falando de promessas e de mandamentos. Vamos ver quais são essas promessas e mandamentos, segundo Silas Malafaia aqui, que ele vai falar, né? Porque na Escritura já não bate. Só que a bênção da promessa é nunca a bênção do mandamento. Porque o mandamento tem que obedecer, promessa é só para receber. A gente quer a bênção da promessa e não a bênção do mandamento. Mas a bênção do mandamento tem vitória. Deus chegou para Gideão com promessas e com mandamento. A promessa eu já acabei de ler. Eu vou ser contigo. Você vai destruir toda essa raça como se fosse um homem só. Isso aqui é promessa. Então, a promessa é isso? É esse Deus que ele está falando de ser com ele destruir toda a raça, todos os midianitas? Isso é a promessa? Essa promessa eu não quero não, amados. Eu fico com a promessa que a Ruxa deu em João 10, que ele disse, a promessa é a vida eterna. Eu prefiro essa promessa. Promessa de destruir o próximo, eu não quero não, eu tô fora. Então você vê, a promessa então que ele fala, segundo ele, na Bíblia, não na Escritura, mas na Bíblia que ele leu, que esse Deus Terron, que ele está falando de Terron, não é de Al, porque ele não conhece Al. Então, esse Deus Terron, a promessa dele é ele ser com Gideão para destruir, para matar os midianitas. Essa é a promessa que ele está falando. E a promessa na Escritura é a vida eterna. Vamos ver agora aqui qual é o mandamento que ele está falando aqui. Agora tem mandamento. Tem mandamento, pastor? Tem. Mandamento, não fica pensando que a coisa é facilzinha assim. É só receber. Capítulo 6, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Aqui está o mandamento. Você quer ser usado. Aí o mandamento é físico. É derrubar o altar de Baal físico. Mas o mandamento da Escritura é no entendimento, é amar a Yahweh de todo o entendimento e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento na Escritura e no Espírito. Mas ele está falando do mandamento da Bíblia, no Antigo Testamento e físico. Então vocês vejam bem. Olha, eis que eu vou ser contigo. Eis que eu vou abrir as janelas dos céus. Eis que tu serás pastor de 10.000. Oh, aleluia. Manda mais, Jeová. Até rodopia. Ai, que maravilha, que bênção. Só que eu tenho uns mandamentozinhos aqui para você cumprir também. Deus chega com promessa, mas chega com mandamento também. O que Deus está mandando você fazer que você está fugindo? Aí ele bota o fato do Antigo Testamento, aí ele vai sempre passa para o dia de hoje para as pessoas, sempre comparando o que aconteceu no Antigo Testamento para as pessoas no dia de hoje. Esse é praxe de todos os pregadores fazem isso. O que Deus está mandando você fazer com essa chamada que Ele te deu e você está fingindo que não está entendendo? Não está entendendo? É Deus, é? É Deus. É Deus. Ser besta, rapaz. Tu já está bem grandinho, bem maduro para saber se é Deus ou não é Deus. O que é que Deus está te mandando fazer? Faça. Porque o segredo da vitória, meu filho, é você obedecer. Ele tem mais prazer nisso do que em qualquer outra coisa. Você sabe? Agora escuta essa aqui, meu irmão. Mas qual é a vitória que ele está falando? O segredo da vitória é obedecer. Qual vitória? Porque a vitória que esses livros levam a pessoa a acreditar é a vitória física, de você ter um carro, de você ter uma casa, de você ter isso. E sendo que a vitória na Escritura é a morte. Não tem outra vitória. A Escritura é bem clara. Ao vencedor darei a coroa da vida. Quem vence, quem foi vitorioso, que a sua vitória venceu. Tá certo? Qual foi a vitória de Yahushua? A vitória dele foi a morte. Ele morreu no madeiro por nós. Essa foi a vitória, a morte. Qual foi a vitória de Estevão? Estevão estava falando
no templo, no pátio do templo, né? E ele falando para os líderes religiosos que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles tiraram Estevão do templo, do pátio do templo, levaram para fora da cidade e apedrejaram até a morte. Inclusive o apóstolo Shaul, ele presenciou, segurou as capas dos líderes religiosos que estavam matando Estevão. Ele viu. Qual foi a vitória de Estevão? A morte. Qual foi a vitória do apóstolo Shaul? De João? De Pedro? Ninguém teve oba-oba. A gente não vê vida mole, oba-oba na escritura desses homens que morreram, que tiveram a vitória. Qual foi a vitória? A morte. Vitória na escritura é isso. Agora a vitória para esses homens é prometer coisas dessa terra. Então você vê que foge do que está na escritura. Não fica triste, não. Deus sempre inicia em nós uma reforma antes de nos usar para reformar a vida dos outros. Segundo Silas, Deus ele faz uma reforma em nós para nós reformarmos a vida dos outros. É nós que reformamos a vida dos outros, é o Espírito que trabalha que trabalha para nos transformar no caráter de Yahusha. Porque o que eu vejo na escritura, porque a escritura diz uma coisa, a Bíblia diz outra. É totalmente diferente. Quando uma pessoa que lê no cunho religioso a Bíblia, o que é ler a Bíblia no cunho religioso? A pessoa lê versículos, capítulos e epígrafes, o título. Aí está lendo a Bíblia. Aí vai ler segundo a religião, segundo o que os líderes pregam. Mas quando a gente se descontamina de ler a Bíblia e começa a ler a escritura dentro da Bíblia, e a gente não lê epígrafes, que são os títulos, tá? do início do capítulo, não lê capítulos, versículos, e lê a Bíblia linearmente, a gente começa a ler a escritura que está dentro da Bíblia, tá certo? Mas aí quando a gente lê a escritura que está dentro da Bíblia, a gente consegue entender o que é físico, o que é o espiritual, porque o próprio Espírito nos mostra. Mas aqui você vê que ele tudo passa para o físico, não tem nada, ele tudo passa do físico para o espiritual, não tem nada aqui do espírito que ele está falando. Aí ele vai e fica mudando, botando coisas que não está na escritura, que, entendeu? Não tem ligação, não tem. É uma coisa assim que eu fico passada hoje em dia, eu fico olhando e fico vendo o que ele quer dizer, o que ele quer transmitir, porque tudo que ele transmite do passado, do que ele está lendo em Juízes, para os dias de hoje, não tem lógica no entendimento do Espírito. Você sabe? Agora escuta essa aqui, meu irmão, não fica triste não. Deus sempre inicia em nós uma reforma antes de nos usar para reformar a vida dos outros. Deus sempre inicia em nós uma reforma antes de nos usar para reformar a vida dos outros. Vamos repetir o versículo. Derruba o altar de Baal que é do teu pai, é da tua casa. Corta o bosque que está ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Olha, rapaz. Olha só, e oferecerás um boi em holocausto. Esse não foi Yahweh. Porque Yahweh nunca pediu sacrifícios. Ele nunca se agradou de sacrifícios e holocaustos. Tá? Isso está bem claro na escritura. Bem claro. Quem pediu isso foi Terron, não foi Yahweh. Veja. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver. Amós 5. Amós 5. Tá? Já que ele está indo para o Velho Testamento, também vamos nós no Velho Testamento. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas.
Não suporto suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Veja, agora aqui, Hebreus 10. Agora vamos para o Novo Testamento. Hebreus 10, cartas de Shaul, do apóstolo Shaul, para os hebreus, que somos nós. Que nós somos povo hebreu. Cadê? De holocausto, estou querendo ver aqui ele falando de holocausto, não te agradaste. Cadê? Aqui. Cadê, gente? Ah, tá aqui, vai pra cá, ó. Aqui, ó. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Yahweh. Ou seja, Yahushua, ele veio fazer a vontade do Pai. E o Pai não se agrada de holocausto. Aí aqui ele disse, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Tá certo? Então, vocês vejam que Yahweh, ele nunca pediu sacrifícios. Esse não é Yahweh. Ele nunca se agradou de sacrifícios e holocaustos. Nunca. Então, vocês vejam bem que o Silas, ele está falando de um Deus que ele serve e que ele não conhece. Porque, na verdade, o Silas serve a Terron, um Deus das trevas, que pede holocaustos. Não é Yahweh. Ele não conhece Yahweh, ele não conhece Yahushua, ele não conhece andar no entendimento do Espírito. Ele está na carne, visão carnal. Vamos lá. E não foi só com Gideão que isso aconteceu, não. Lembra de Neemias? Eu quero restaurar Jerusalém. Você quer? Então pode começar a pedir perdão pelos teus pecados. Aí no capítulo 1 de Neemias pede perdão pelo pecado, e a partir do 2, Deus começa a usar ele para fazer uma reforma. O que está precisando consertar lá na tua casa, hein? E esse teu casamento, hein, pastor? Como é que tá, hein? Epa! Você vê que ele sempre passa do que aconteceu no passado, ele bota pro presente. É sempre assim. Como é que tá teu carro? Tem que reformar, né, pastor? A tua mulher não aguenta mais você não, hein? Porque você faz ovelha tão boazinho, mas em casa é um capeta. Irmão, não fica triste, não. Ainda bem que eu estou só entre pastores, né? Esposa de pastores. Você sabia que tem filho de pastor que diz assim: eu não quero ser crente porque eu não quero Deus do meu pai. Porque ele transfere para Deus aquilo que ele vê do pai. O ser humano faz essa transferência. Um pai mau, um pai perverso, alguns transferem para Deus essa imagem, que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus é hipócrita, que Deus é mentiroso, que Deus tem duas caras. Agora é tão bonito quando os filhos dizem: eu quero servir ao Deus do meu pai, porque o Deus do meu pai é um grande Deus. Meu filho, a gente quer usar porque conserta a casa de um, conserta a família de outro, conserta a casa de outro, conserta não sei o quê, e a dele está indo pro buraco. Deus faz uma reforma em nós antes de nos usar para reformar outros. Anota isso aí, meu filho. Agora, em quinto lugar, capítulo 6, versículo 33 diz assim: todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel.
Gideão foi para casa, desculpa, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abierzitas se juntaram após ele. Eu aprendo uma outra coisa aqui, pode anotar porque é profético para você. Não importa o poder e a força do inimigo, Deus sempre vai te revestir de uma autoridade maior para você derrotar os inimigos. Para você derrotar os inimigos. Enquanto que na Escritura diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. E aqui ele está dizendo para derrotar os inimigos. Vamos ver aqui. Orai pelos seus inimigos. Vamos ver onde está escrito. Inimigos. Lucas 6:8. Lucas 6:8. Amai vossos inimigos. Mateus 5. Amai vossos inimigos. Ó, vamos lá, Mateus 5, 43 ao 48. Mateus 5, 43 ao 48, né? Vamos lá. Mateus 5. Então vocês vejam, amados, que eles sempre pregam contrário do que está na Escritura, contrário do que a Rússia nos ensinou. 43. Olha aqui, ó. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Veja. Isso era a lei. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Por quê? Porque na lei era assim. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Isso era a lei. Então aqui ele está dizendo, é a Ruth falando. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas isso aqui é a lei que ele está falando. Mas eu lhes digo, e a Ruxa está dizendo, eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque ele faz recair o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Esse aqui é Yahweh, que a Ruxa veio revelar. Ele é fiel com todos, ele é justo com todos, ele não mata ninguém. Veja bem, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. Ele não dá o sol para os bons e deixa de dar sol para os maus. Não, ele dá para todos. E derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então aqui, Yahushua está dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por ele, porque nos persegue. Esse é o mandamento de Yahushua. Mas aqui o Silas diz que o Deus dele, que é Terron, o Deus que ele serve na maçonaria, porque ele é maçom, vai destruir. Ó, veja bem, se não está contrário ao que está na Escritura, amados. E a força do inimigo. Deus sempre vai te revestir de uma autoridade maior para você derrotar os inimigos. Então vocês vejam, isso é profético, que ele falou que isso é profético. Deus vai te dar uma força para você derrotar os seus inimigos. E sendo que o Yahushua diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelo que nos perseguem. Então vocês vejam que é totalmente contrário do que está na Escritura. Percebe? Deus sempre vai fazer isso. Os inimigos se juntaram tudo, Deus disse, o Espírito do Senhor tomou Gideão. Eu vou te dar poder para enfrentar a situação. Pastor, essa situação que tu está enfrentando de gente poderosa, que está com você é maior. Você tem uma autoridade maior do que toda essa cambada que está aí. E vai cair, minha gente. Eles vão cair. Pode ter certeza. Agora, olha que coisa interessante. Capítulo 7, versículo 6. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel
se não gloriem contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Chegamos aqui. Porque Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Ei, uma coisa é Deus te usar, outra coisa é Ele dar a glória dele para você. Uma coisa é Deus te usar, agora Ele dá a glória dele para você, neca de pitibiriba, irmão. Deus não dá a glória dele para ninguém. Isaías 42:8 diz, a minha glória não darei a outro. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, 18 diz, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, assim a quem Deus louva. É por isso que Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Ô Gideão, tem muita gente aí contigo, vocês vão pensar que são vocês, bota essa tumba para fora. Eu não vou dar minha glória para vocês não, essa vitória aí é para eu ser glorificado. Você pensa que você está crescendo, a tua igreja está crescendo, Deus está pensando no ministério para quê? Louvado seja Deus e glórias a mim. Aleluias ao meu nome. Rapaz, olha, desde o dia que eu cheguei aqui, eu tenho medo de ouvir isso. Depois que eu cheguei aqui, a igreja começou com você, gostosão. Depois que eu cheguei aqui, você é de ser besta, rapaz. Você é de ser bobo. Deixaram para você um patamar, uma base violenta, e agora vem, depois que eu cheguei aqui, depois que tu chegou, piorou. Amados, vou parar essa parte, né, essa primeira parte dessa pregação do Silas. Então você veja que ele disse que Deus não divide a glória dele com ninguém. Beleza, ok, realmente, né? Mas o negócio é que a glória dele, esse Deus que ele está falando, a glória dele é o quê? É ele derrotar os inimigos? Porque ele é que está falando, né? Que Deus derrotou os inimigos medianitas. E aí ele disse, né? O que Deus vai fazer por nós é que a gente pode, né? Tipo, derrotar os inimigos. Entende o que ele falou aquela hora? E que eu até vi, e que o próprio Arrucha, ele fala uma coisa totalmente contrária no que Arrucha lhe disse. Ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Então vocês vejam que está totalmente contrário do que está na Escritura, o que ele está falando. Ele fala uma coisa e Arrucha não disse assim. E tanto é que vocês estão vendo que ele está nem falando do que Arrucha ensinou. Porque Arrucha, ele veio trazer, revelar o Pai. Ele veio ensinar o caráter do Pai. Mas você está vendo aqui que ele não está ensinando o que Arrucha ensinou. Ele está aqui falando uma coisa que aconteceu com Gideão no passado e que ele está passando para os dias de hoje, falando que nós podemos derrotar os nossos inimigos. E sendo que o próprio Arrucha disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Tá certo? Então, amados, que Arrucha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Arrucha. Até a próxima.